A palavra de Deus está repleta de ensinamentos. Passamos a apresentar Lições para a Vida. Apresentação, Pastor Hermes Machado. A palavra de Deus está repleta de ensinamentos. Passamos a apresentar. Olá, muito bom dia para você. São 7 horas e 31 minutos. Hoje é 23 de março de 2021. Espero que você tenha tido uma noite maravilhosa e que o nosso dia seja abençoado na presença do Senhor e na companhia virtual uns dos outros, não é isso? Estamos aqui direto dos nossos estúdios sempre móveis da Rádio Conectados com Deus, hoje da cidade de Ribeira de Pombal, na Bahia, para com você mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. É o seu programa Lições para a Vida, começando no seu smartphone aí, no seu computador, através da Rádio Conectados com Deus. Vamos começar bem o nosso programa, como sempre fazemos, orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, a Ti a nossa gratidão por mais um dia. Sabemos que a cada vez que o sol nasce, as Tuas misericórdias são renovadas para conosco. Muito obrigado pela Tua paciência com a gente, em perdoar os nossos pecados e nos oferecer oportunidades de acertarmos na Tua presença. Nós Te louvamos e Te agradecemos por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Mesmo que alguma mãe do seu filho se esquecesse, Cristo é fiel, sempre é fiel. E se neste mundo vir por caminhos tortuosos tenha que andar, Deus comigo está. Basta olhar ao meu redor, as batalhas que já tive, Ele estava lá, pronto a me ajudar. Nada vai me abalar, pois abrigo bem seguro eu vou encontrar. O meu coração descansará nos braços do Senhor Jesus. Se Ele ao meu lado está, não haverá o que eu vou encontrar. O meu coração descansa. Quando fraco eu estou e com fé muito vacilante quero desistir, sem ter onde ir. Mas por mim Deus tem amor e com forte mão me guia outra vez ao lar pra recomeçar. Os meus olhos se abrirão e contemplarão o preço pago ali na cruz. Pelo bom Jesus, nada vai me abalar, pois abrigo bem seguro eu vou encontrar. O meu coração descansa.
Maravilha, você ouviu aí a música Nada Vai Me Abalar, do Ministério de Louvor. Estamos ao vivo hoje para mais um programa. Como eu falei, estamos com estúdios móveis, viajando, e você vai ouvir aí alguns ruídos que não são comuns aqui no nosso som, tá bom? Quero mandar um alô aqui, um abraço para os nossos ouvintes que estão já conosco nesse momento, ligadinhos. A irmã Bárbara de Conceição de Coité está ligadinha na lição, diz ela aqui. A irmã Eneida está acompanhando o programa. Ela e a irmã Raíssa. Bom dia a todos, graça e paz, diz ela. Quem mais aqui? A irmã Giovana também está nos acompanhando de Santo Estevão. A irmã Ana Cláudia de Valparaíso, no Goiás, próximo a Brasília. Obrigado, irmã Ana Cláudia, por sua presença. A irmã Elilma está conosco. O irmão Osés Pereira, de Feira de Santana. A irmã Daniela, de Salvador. A irmã Marilene, de Cabaceiras do Paraguaçu. O irmão Aurides está viajando de Feira de Santana para Salvador, mas está conectado no programa Lições para a Vida. A irmã Azenate também está nos acompanhando, obrigado. O irmão Adriano Barrense, de Petrolina, no Pernambuco, está conosco também. E temos um ouvinte de longe. Olha só, temos a alegria de ter hoje conosco a irmã Núbia. A irmã Núbia está nos ouvindo diretamente. Muito bem. Ela está na Bélgica. A irmã Núbia reside na Bélgica. Ela é de Salvador e está ligadinha no programa Lições para a Vida. Deus abençoe a sua vida, irmã Núbia, nesse dia. Que as lições que vamos estudar aqui sirvam também para a irmã, tá bom? A irmã Leia está nos ouvindo de Porto Grande, no Amapá. O Kaique em Santo Estevão, na Bahia. O irmão Aldeci de Melo, que é o nosso querido ouvinte e apoiador também do programa, está nos ouvindo em Feira de Santana. Quem mais? A irmã Giva, no Pernambuco, em Petrolândia. O irmão Sandro Pereira, nosso companheiro, está nos ouvindo do estado de São Paulo. Grande a nossa audiência hoje, graças a Deus, muita gente conectada aqui no programa Lições para a Vida. E aqui, como você sabe, nós estudamos a palavra de Deus, e ela é viva e eficaz e tem poder para transformar as nossas vidas, não é verdade? Então nós vamos agora adentrar ao estudo da lição de hoje, do tópico da lição de hoje. Como eu falei ontem, eu estou já com saudade da lição de Davi, dessa lição biográfica que trata desse personagem bíblico, um dos mais queridos, impressionantes personagens da Bíblia, o rei Davi, né? A gente sempre que lê a história de Davi, eu fiz isso a primeira vez com uns 8 anos de idade, quando li a Bíblia pela primeira vez, de capa a capa, e a gente se emociona com essas histórias desses heróis, né? Quero aconselhar você que é papai e que é mamãe, apresente para suas crianças os heróis verdadeiros. Os verdadeiros heróis são homens e mulheres que lutaram a batalha da fé, a batalha espiritual. Tropeçaram, caíram, mas foram vitoriosos em Jesus. Então, a mídia apresenta os heróis aí do cinema, das grandes sagas, né? Das novelas, dos filmes, e agora a onda, a moda são os seriados, tem viciado a juventude, os adolescentes. Mas na Bíblia nós encontramos os verdadeiros heróis. Esta é uma mensagem sólida que pode transformar a nossa vida, nos ajudar a sermos nós também vitoriosos nessa carreira cristã. E é isso que importa, né? É ganharmos esta luta ao lado
de Jesus e em nome de Jesus, tá bom? Então hoje nós vamos estudar o terceiro tópico da lição, aceitação e abdicação. Abdicação do trono, né? Davi vai abdicar do trono, ele vai abrir mão do trono na sua velhice. Estamos caminhando para o finalzinho aí da vida de Davi, né? Dá um aperto no coração nos despedir desse personagem tão bonito, de uma vida tão difícil, mas com pontos tão relevantes. Mesmo quando ele está lá embaixo, depressivo, como aconteceu, né? A sua vida, a sua história nos traz lições impressionantes para nós aprendermos, tá bom? Porque tantas pessoas... sim, o contexto, talvez você não tenha acompanhado o programa de ontem. O contexto é o seguinte: Davi, na segunda fase de sucesso do seu reino, depois da revolta de Absalão ser esmagada, ele volta ao trono com toda a honraria e prestígio. Ele reconquista, readquire a confiança que ele tinha dos seus súditos em toda a região do país. E ele está no trono, Deus o abençoa, Deus o perdoou. Ele pagou 4 vezes mais por seu pecado de adultério e assassinato, como ele mesmo havia determinado. O último dessa sentença foi a morte de Adonias, não é? Então, o que acontece agora? O rei peca novamente. Qual foi o seu pecado? O desejo de contar os soldados de Israel, o povo, a nação. Ele queria comparar o reino quando ele recebeu das mãos de Saul e o seu período agora, para demonstrar que ele havia posto o reino nos trilhos e sob o seu cetro o reino havia prosperado e crescido. Então o pecado de Davi agora nessa nova fase, a fase boa da sua vida, ele está em paz dos inimigos ao redor e etc. Sua família está bem, relativamente. O seu pecado é levantar o censo de Israel, a contagem do povo. Deus não queria que essa contagem fosse feita. Em resultado desse pecado, Deus enviou uma praga, uma maldição, morte sobre as pessoas de Israel. Então a pergunta de hoje é: por que tantas pessoas tiveram que sofrer? A resposta dessa pergunta está na nota da pergunta anterior, ou seja, um pouquinho acima, no último parágrafo, no parágrafo único da nota anterior. Por que o povo teve de sofrer, de morrer sob essa praga enviada por Deus? Porque o povo nutria os mesmos pecados que motivaram a ação de Davi. Ou seja, existe um princípio, uma regra bíblica ensinada na Bíblia, que tal sacerdote, tal povo, tal rei, tal povo. Então Davi cometeu o pecado e o povo estava com o coração nestes pecados incentivados por Davi. Se não incentivados, pelo menos dados como exemplos pelo rei. E Deus vai punir a Davi por seu erro e vai punir a Israel, o povo, as pessoas comuns, né, os súditos do seu reino. E o que acontece então quando a praga começa a cair, as pessoas começam a morrer. Essa peste, né, como é chamada em 2 Samuel capítulo 24. Então Davi faz uma intercessão. Mas antes morreram 70.000 homens do povo. E o que aconteceu é que Davi e os anciãos estavam em Jerusalém e eles enxergaram o anjo de Deus com a mão estendida sobre Jerusalém para destruir a capital de Israel. E ali estava o templo, estava a arca, que era o símbolo da presença do Senhor, estava o rei, todos os súditos ali, reais, né, os príncipes, todos estavam em Jerusalém. Porém,
Deus se arrepende de destruir Jerusalém. Ele interrompe esse projeto de destruição da capital. Disse ao anjo que estava ali com a espada para destruir: basta, retira a tua mão. E agora a Bíblia eu estou destacando os pontos aqui de 2 Samuel 24. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Então, Araúna era uma pessoa, eira era uma posse, uma propriedade. Ele era Jebuseu porque antigamente a cidade de Jerusalém se chamava Jebus. E o que é interessante é que Davi viu esse anjo, e os anciãos que com ele estavam também viram o anjo. E ele intercede, ele faz pedidos a Deus. Ele diz: eis que sou eu que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas, esse povo, que fizeram? Seja, porém, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, contra a minha família. E na sequência, Davi disse a Araúna. Na sequência, Araúna diz a Davi, quando o rei se aproxima da sua propriedade: por que vem o rei, meu senhor, a seu servo? Fica preocupado, né? E Davi diz: eu vim para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse castigo, essa praga cesse de sobre o povo. E edificou ali ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Tem alguns textos dessa história que foi retirada desse contexto da história da lição, porque não é o assunto, né? Mas o que vai acontecer? O anjo apareceu na propriedade desse homem chamado Araúna. E ali Davi pretende construir um altar para oferecer sacrifício e interceder pelo povo para que a praga cesse. Porém, Araúna oferece a terra para o rei sem custos. Eu só estou chamando sua atenção para esse ponto aqui, que na lição não coube ver. E Davi disse: não, eu não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Eu quero sacrificar ao Senhor, eu quero pagar o preço. Então, depois disso, Araúna vendeu aquele pedaço de terra para que Davi fizesse ali o seu altar, construir seu altar. E Deus fala com Davi através do profeta e ordena que façam expiação por seu próprio pecado do rei. E Davi se arrependeu, ele pôs o coração nessa obra, ele fez esse culto ali, esse sacrifício de coração, se arrependeu e foi aceito. 70.000 foram eliminados por essa peste. 70.000 pessoas morreram, até que Deus teve misericórdia e cessou, interrompeu a ação do anjo que destruiria também Jerusalém. Queridos, em Apocalipse tem uma profecia, uma revelação de que o mundo está sendo poupado por 4 anjos que seguram, na linguagem apocalíptica, simbólica, os 4 ventos da terra. Então, toda vez que tem uma desgraça, uma epidemia, uma pandemia, como estamos vivendo agora, que milhares de pessoas morrem, tudo isso acontece porque os anjos de Deus estão retendo os ventos das guerras, das doenças, das pragas. Ainda estamos sob o olhar misericordioso de Deus, a sua mão protetora. Se não fosse a mão do Senhor, se esses ventos não fossem retidos, nós já não mais estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus que nos guarda o dia todo, um Deus que não dorme, né? Como diz o Salmo 91, não cochila, não se distrai da missão de nos vigiar, nós já não estaríamos mais aqui, teríamos sido destruídos.
Por quê? Porque é simples de entender, né? Até nós temos um arqui-inimigo, é o inimigo de Deus, o diabo, Satanás, e ele quer a nossa destruição. Na Bíblia, a missão desse inimigo de Deus é descrita como: veio para matar, roubar e destruir. Ele só não faz isso porque Deus não permite. Deus, que põe o limite às ondas do mar, que diz às ondas: olha, até aqui vem, daqui não passas, é quem determina e limita o poder de Satanás. Senão todos nós teríamos sido já destruídos a tempo, né? Então, pela misericórdia de Deus é que estamos aqui. Precisamos reconhecer isso, louvar ao Senhor por isso todos os dias, não é? Ele tem nos guardado. Muito bem, vamos seguir o raciocínio da lição. A pergunta B do tópico de hoje: como as preces de Davi por graça em sua velhice foram respondidas em seu último desafio? Davi já está velho, mas a vida não terminou. Ele continua lutando e continua tendo problemas, viu? Sabe, ouvinte, às vezes nós temos um pensamento equivocado, né? Nós pensamos assim: temos na igreja muitos velhinhos, né? Pessoas que desfrutam de boa idade, e nós pensamos assim: olha, essa pessoa aí não tem mais problema. Pessoa com 70, 80, 90 anos não tem mais problema, isso aí já está só... Mas não é verdade. Outro pensamento que pode nos surgir, que é equivocado, é o pensamento de que os velhinhos, eles estão já salvos. Não é verdade. Os velhinhos, os nossos idosos, os nossos queridos irmãos que têm idade senil, ainda são tentados. Satanás não desiste. Ele não desiste de ninguém. Ou seja, para ele é vantagem levar para a perdição, e ele não escolhe idade. Ele começa o trabalho com a criança no ventre e vai até a hora da sepultura. Então Davi está velho, e os perigos da morte espiritual, de pecar, de afastar-se de Deus, ainda ocorrem com Davi. E ocorrem com qualquer pessoa, em qualquer idade. E tem um detalhe interessante: os nossos defeitos, eles vão sendo enfatizados com a idade, não é? Os nossos hábitos, nosso jeito de ser, não perdemos eles com a idade. Pelo contrário, quando vamos ficando velhos, esses hábitos, esses jeitos, trejeitos nossos, a nossa identidade, né? A nossa persona, o nosso jeito de ser, a nossa personalidade, vai se intensificando. Então, se você tem uma pessoa rude quando é jovem, uma pessoa grosseira, que trata mal as pessoas, na idade essa pessoa vai continuar com maior ênfase esse defeito de caráter. Não é? A idade não torna ninguém puro. Infelizmente não, é assim a vida. Como também a idade infantil não garante que a pessoa é limpa, né? Existem crianças más que são usadas por Satanás, infelizmente. Então, olha só, na sua idade avançada, que oração Davi faz, né? Talvez eu esteja falando com alguém que já está, graças a Deus, desfrutando aí uma boa idade, né? Você que está na terceira idade, como é o caso da minha querida mamãe, já passou dos 70, enfim. Olha uma oração aqui sugerida na Bíblia para fazermos na terceira idade. Salmo 71. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando eu for acabando a minha força. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a essa geração e o teu poder a todos os vindouros. Olha que linda a oração de Davi. Davi percebe perigo mesmo na idade senil. Ele percebe que um idoso, alguém que está na terceira idade, também pode perder a salvação.
Os seus 40, 50 anos de igreja não são garantia de que você está salvo ou salva. O trabalho que você desempenhou na igreja, na obra de Deus, por tantos anos, quem sabe na colportagem, na dianteira de algum departamento na obra de Deus, não te garante a salvação. Você corre perigo. Foi quando Davi pensou assim, que já tinha vencido os gigantes, estava tudo bem, é que veio a queda. Então, em todo tempo, em qualquer idade, em qualquer circunstâncias, nós precisamos vigiar. Precisamos vigiar. E nessa idade, com essa oração, qual foi o grande desafio, o último, que Davi enfrentou? A rebelião do seu filho, Adonias, filho de Agite. Ele se levantou e disse: eu reinarei no lugar do meu pai. Preparou carros, repetiu aquela ação de Absalão, Carros, cavaleiros, 50 homens que correu diante de si. E aqui tem um detalhe importante que nós já comentamos essa semana. A Bíblia diz aqui em 1 Reis, capítulo 1, verso 6, que o pai desse menino, o rei, nunca tinha contrariado. Nunca o tinha contrariado. Adonias é um menino que cresceu livre, igual bicho, igual plantas. Davi nunca teve coragem de dizer para Davi nunca teve coragem de dizer para Adonias: menino, não faça isso. Nunca deu um conselho. Olha que frase triste para se falar de um pai. Nunca seu pai o tinha contrariado. Olha, se você fizer isso com teu filho, se você usar esse método aqui com teu filho, você vai estragar seu filho. Você vai fazer do seu filho um delinquente. Você que é pai, que é mãe, por amor à vida e à salvação dos seus filhos, nunca siga esse caminho aqui de Davi com relação a Adonias. Filhos que erram, que pecam, precisam ser contrariados, sim. Isso desde a infância, desde o colo. E diz o texto: Davi nunca contrariou Adonias, dizendo: por que fizeste assim? E ele era também muito formoso de aparência. Agite, a sua mãe, o tivera depois de Absalão. Então ele era irmão de Absalão, Então, Batseba foi ao rei. O rei era muito velho. Ele tinha uma moça que cuidava dele, a Abisaque, a sunamita, que servia o rei. Batseba inclinou a cabeça, prostrou perante o rei. O rei perguntou: o que você precisa, o que tens? E ela respondeu: você não tinha prometido, o rei não havia prometido que Salomão, meu filho, reinaria? Agora Adonias reina. E você não sabe. Ele está fazendo festa e está sendo entronizado como rei de Israel. Então, Davi, ao saber dessa notícia através de Batseba, a mãe de Salomão, Davi chama Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, um sumo sacerdote. Eles entram na presença do rei e o rei dá uma ordem: tomai agora os servos do Senhor, fazei subir meu filho Salomão na mula que é minha, fazem-o descer a Gion, a cidade, e Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então vocês vão tocar a trombeta e vão gritar: viva o rei Salomão! Então subireis após ele, e ele virá e assentará no meu trono e reinará no meu lugar, porque eu tenho ordenado que ele seja guia de Israel sobre Judá. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso de azeite no tabernáculo e ungiu Salomão, e tocaram a trombeta e disseram: viva o rei Salomão! Então houve aqui, na velhice de Davi, olha, a velhice, Davi já estava recolhido a um quarto, já não passeava na sacada do palácio, estava velhinho mesmo. Houve uma rebelião do seu filho, Adonias, foi essa última grande prova que ele passou. Adonias se rebelou contra a autoridade de Deus, que havia designado Salomão para o trono. E, tanto pelos dotes naturais
e pelo caráter religioso, Salomão era mais qualificado do que Adonias, apesar de ser mais jovem, mais novo, né? E apesar desta ação de Adonias ser contra a vontade de Deus, ele conseguiu simpatizantes. Joabe mesmo, que havia sido fiel e leal ao trono de Davi, e contra Salomão, e também o sacerdote Abiatar apoiaram essa ação pecaminosa de Adonias. Onde é que está o pecado? Deus havia escolhido Salomão e é ele que deveria reinar, né? Então o que Davi faz? Imediatamente Davi abdicou do trono em favor de Salomão, que foi prontamente ungido. A conspiração foi esmagada, os seus principais atores haviam incorrido em pena de morte, e Joabe, o general de Davi, e Adonias, o filho de Davi, foram poupados agora quando Salomão sobe ao trono. Mas quando Davi faz seus últimos conselhos a Salomão, ele deixa uma listinha negra daqueles que deveriam morrer. Salomão não deixe vivo no seu reino Joabe e Adonias, seu irmão, porque Davi sabia que eles haveriam de atrapalhar o trabalho de Salomão. A execução da sentença sobre o filho de Davi, Adonias, completou o quádruplo juízo punitivo que ele mesmo havia pronunciado sobre si. Lembra? Quando ele disse que aquele homem da parábola que Natã contou da ovelhinha devia pagar 4 vezes mais? Então a morte de Adonias completa esse quadro de juízo punitivo, o que confirma a aversão de Deus ao pecado de Davi, o pai do próprio Adonias, o príncipe morto, por ordem de Salomão. Que coisa, hein? Quantas coisas acontecem ainda do rei, antes do rei fechar os olhos, antes dele expirar e morrer, ainda tem desafios. A vida é assim. Você acaba de chegar de uma batalha, você tem outra. Não pode abaixar a cabeça, não pode desanimar, baixar a guarda, nem guardar as armas. Precisamos, pela graça de Deus, estar sempre atentos, porque o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, e nós, pela graça de Deus, precisamos estar atentos, vigilantes e confiantes. Não é isso? Que Deus nos abençoe, que esse aprendizado de hoje possamos levar para a nossa vida. Vamos ouvir agora a música Salmo 40, essa linda música composta por Davi e cantada aqui pelo grupo Identidade Musical. Daqui a pouquinho voltamos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou e ouviu. Tirou-me de uma cova, de um poço de lama, e me faz seguro em cima de uma rocha. E nesse mesmo instante me deu nova chance e guiou meus passos ao porto seguro. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou e ouviu. Não há ninguém igual a ti, não há igual a ti, não há ninguém igual a ti. Tu tens feito grandes coisas por mim.
paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou e ouviu. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou. E ouvi. Que maravilha é esperarmos no Senhor, como fez Davi, né? Que esse salmo possa fazer parte da nossa experiência, tá bom? Vamos esperar no Senhor, dele vem a nossa salvação. Ele é o nosso refúgio e segurança, né? Ele tem nos socorrido em todas as circunstâncias e não vai nos abandonar. É a sua promessa de amor, a sua promessa de Pai, tá bom? Vamos, antes de encerrarmos o programa, mandar aqui um abraço para os nossos queridos ouvintes. Quero mandar um beijão para minha querida esposa, linda, que está me ouvindo lá de casa, lá de Feira de Santana, né? Já que estou em viagem, para quem não entendeu. Um beijo para você, amor, para as crianças. Quem mais? Um abraço para a Darlete, nossa querida amiga e irmã, lá em Breu Branco, no Pará. Temos um carinho muito especial pelos irmãos de Breu Branco, no Pará, que foi a primeira cidade, o primeiro campo missionário que nós fomos chamados a assumir na obra do Senhor. Fomos muito bem recebidos e tratados lá, apesar da nossa inexperiência, né? Um abraço a todos vocês. Também um abraço aqui para a Jussara, que é amiga da minha esposa, da Miss, está nos ouvindo lá de Macapá, essa cidade maravilhosa onde já residimos, e foi onde eu encontrei a minha princesa, não é? A Jussara está nos ouvindo de Macapá. Deus abençoe todos os irmãos e ouvintes em Macapá. A irmã Anisete está ligadinha conosco, Deus abençoe a sua vida. O querido irmão Edilson Vitoriano está nos ouvindo direto de Marabá, também no nosso querido Pará. Obrigado por sua audiência, Deus te abençoe. O irmão Leonardo nos ouve de Conceição de Coité, na Bahia. A irmã Rosa Melo está nos acompanhando da cidade de Guanambi. Um abraço, irmã Rosa, para o seu esposo, o pastor Carlos da Paixão, e os seus filhos. Deus abençoe vocês. A irmã Núbia, já mandamos um abraço para ela aqui. A irmã Núbia, que nos acompanha da Bélgica. Obrigado por sua audiência hoje. Nos ouça sempre, tá bom? Deus abençoe a sua vida. E você que está nos ouvindo, eu não sei onde você está, mas a nossa grande gratidão, temos agora com 51 pontos de acesso, a nossa gratidão a você. Olha aqui, irmãos e queridos ouvintes em São Paulo, João Pessoa, Renascença no Paraná, Cidade Nova aqui no nosso mapa, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cruz das Almas, Bahia, Salvador, Dom Pedrito no Rio Grande do Sul, Santos, São Paulo, Marabá, Pará, Abreu e Lima no Pernambuco, Macapá, já falei, Petrolina, Pernambuco, Santo Antônio de Jesus na Bahia, Sorocaba em São Paulo, Ibiúna, São Paulo, Guanambi, Bahia, Jataína, nosso querido estado do Goiás, Goiânia, capital do Goiás, Brasília, Distrito Federal, Niterói e Pedra Branca no Tocantins estão nos acompanhando também. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e o que nós ouvimos aqui da palavra de Deus possa cumprir aquilo que está em Isaías, né? 55. Que essa palavra nunca volte vazia, mas que o nosso coração seja um solo fértil para a produção de bons resultados dessa palavra do Senhor em nós. Amém? Então vamos orar? Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos dá a graça de estudarmos a Tua palavra. Primeiro, o Senhor nos dá a graça de estarmos vivos e depois o privilégio de falarmos contigo pela oração, usando o meio da tecnologia para levar a Tua palavra a todos os cantos do mundo.
Obrigado pela audiência, abençoe cada ouvinte. Tu conheces a necessidade pessoal de cada um. Abençoe os enfermos, Senhor, os doentes. Queira curá-los segundo o teu poder, a tua misericórdia e sabedoria. Abençoe as pessoas que têm perdido seus amados entes queridos. Queira enviar o teu Santo Espírito para consolar esses corações dilacerados pela dor provocada pela morte, Senhor, pela saudade e a separação. Por favor, console-os, que eles não desistam da esperança da ressurreição e nessa esperança possam aguardar a volta de Jesus, possamos aguardar a volta do nosso Salvador. Te pedimos um bom dia na tua companhia, sob a tua proteção. Esta oração nós o fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, amados ouvintes, um abraço para cada um de vocês, fiquem com Deus, não desliguem aí da Rádio Conectados não, porque vem programa especial aí daqui a pouquinho, vem uma programação maravilhosa para você aí, que é a irmã Ana Jair Freitas, com o programa Veg Food, às 9 horas da manhã. Ela ensina receitas incríveis e deliciosas aqui na programação da Rádio Conectados com Deus, tá? Um abraço no seu coração, nosso próximo encontro é amanhã, às 7h30 da manhã. Até lá, se Deus quiser.